mas que todos os dias se vê nas decisões, nas articulações de poder por meio de atitudes que se tomam por parte de vários políticos. Vocês estão bem recordados, em setembro, era numa quarta-feira, Umbaló havia dito que não se podia candidatar ao segundo mandato. Acho que estão recordados. O Sissoko Umbaló havia dito que vinha de uma viagem, missão de serviço, com a sua esposa, e a esposa disse que não se podia candidatar mais para o segundo mandato, e ele questionou por quê. E a sua esposa só acenou, e ele depois disse que oficializou quando de uma reunião de Conselho de Ministros, e ele falou isso numa coletânea de jornalistas, e disse que não se podia candidatar ao segundo mandato. Mas dias depois, o Umbaló muda, e ele, antes de avançar para outro ponto, ele havia dito o seguinte: portanto, não me vou candidatar ao segundo mandato, mas também eu acho que aqui o Domingos Simões Pereira, o Braima Camará, um político muito conhecido, e o Nuno Gomes, o Gomes Nabiam, não me vão substituir, porque, portanto, Guiné-Bissau merece políticos melhores que nós, né? E eu equaciono esse discurso, o que está a dizer o nosso presidente. Temos que começar a compreender os discursos políticos para depois compreendermos as ações subsequentes. Ele deixou claro, havia dito que, portanto, ele não podia se candidatar, mas estava a dizer que ele podia substituir. E não podiam aqueles que, de certa forma, ele temia que lhe pudessem pedir contas ou fazer retaliação. Ora, Umbaló demonstrou aos africanos, se nós estivéssemos mais atentos, e sobretudo aqueles que têm poder, que é um ditador. E se estão recordados, é um vídeo, um termo que eu não posso usar aqui, tenho mais velhos com enorme respeito. Ela havia ofendido o jornalista numa entrevista por ter lhe questionado sobre eleições. Usou um termo ali muito ofensivo para um presidente, né? Muito ríspido. Ora, Umbaló entendeu que a única forma de preservar os interesses era necessário criar a falsa bandeira. O general Horta, né, o major-general que hoje, portanto, assume-se como presidente da República de transição, participou na campanha de Umbaló. E a mim o que mais deixou de facto assustado aqui, a forma como muitos africanos perderam a vergonha de sentir vergonha, é que enquanto ainda se espera encontrar um meio, se podia fazer a contagem dos votos, o elemento de transição que vem anula completamente as eleições, sem que diga de facto se aquilo que diziam que o grupo que podia estabilizar o país estava ligado ao candidato que estava a vencer as eleições. E no dia 29, ele assina o decreto, África, o grande continente, o decreto 004/25 de 29 de novembro, ele acaba nomeando como ministro dos negócios o senhor João Bernardo Vieira, que também era candidato às eleições. Então estamos a querer dizer aqui o seguinte, é que esse teatro foi completamente previamente acordado, estabelecido. E ao longo da campanha eleitoral, Umbaló foi deixando entre linha que os seus concorrentes podiam ser presos, se exacerbassem discursos. Portanto, os seus elementos podiam ser presos, os concorrentes. E há um outro ponto que se calhar nós não estamos aqui a ter em conta. É que Umbaló não quis que se realizassem eleições na Guiné-Bissau. Umbaló, antes disso, primariamente dissolveu o parlamento. Umbaló tirou poderes ao parlamento para ter o controle do Estado. Eliminou os mandatos dos deputados. Por uma questão que houve ali, que ele criou uma manipulação da verdade, dissolveu o parlamento.
E para ele realizar as eleições presidenciais, Umbalo não quis realizar, estava a ser forçado. Portanto, e ele para fazer valer o seu poder, e África é essa cultura, quando alguém é presidente, vai se personificar como o dono do poder. Porque, infelizmente, em África, a personificação do poder é na pessoa, não nas instituições. Umbalo dissolve o parlamento e começou agora, portanto, a fazer fim-capé para realizar as eleições. O Domingos Simões estava exilado em Portugal durante muito tempo, com medo de ser abatido. Só voltou ao país, não sei o que foi usado, e voltou ao país, mas também está aí, volta ao país com muito risco. Então, eu penso que nós em África, a nossa geração, temos de compreender que a única forma de nós destruirmos as ditaduras é ameaçarmos os interesses daqueles que asseguram a ditadura. Porque na engenharia de poder, o poder não reside exatamente como nos parece nos nossos países. A democracia é um sistema político que foi sobreposto pelos interesses econômicos. Ou seja, os nossos presidentes em África são trabalhadores do Ocidente. E eles, quando tanto salvaguardam interesses do Ocidente, não importa quantas pessoas possam matar, não importam quantas vezes realizarem revisões constitucionais para agigantarem-se e manterem o poder, o Ocidente não se importa. A narrativa dos direitos humanos é uma utopia atualmente. E nós, africanos, precisamos encontrar uma fórmula infalível para nos libertarmos dessa cáfila de corruptos e sanguinários e ditadores que sequestraram o nosso continente. Porque reparem que a Guiné-Bissau vive retrocessos substanciais e subsequentes. É um país extremamente instável, porque a Guiné-Bissau é um país que, tanto que é um canal, é um estado de narcotráfico. A Guiné-Bissau é um canal de comunicação entre a África e a América do Sul. Então, muita parte da droga que sai da América do Sul entra na África pela Guiné-Bissau. Logo, a Guiné-Bissau, ali há cartéis que atuam aí. Por isso é que eles aproveitaram aquele discurso de que não havia traficantes de droga que querem estabilizar o país. Eles sabem como a coisa funciona aí. E os manos da Guiné-Bissau precisam se levantar. Nós, africanos, precisamos nos levantar. Precisamos nos unir, porque as ditaduras ajudam-se mutuamente. Os africanos precisam também se unir para derrubar a ditadura. Nós em África não estamos ainda conectados na luta. Se for necessário, ou vamos ter treino militar, mas nós não vamos aceitar o nosso filho repetir a nossa história. O que está acontecendo na Guiné-Bissau é revoltante. Você perde as eleições, simula golpe de Estado, o teu tio recebe o poder, continua. Esse país é uma propriedade privada. Portanto, o Umbalo sempre mostrou que ele, de facto, não estava interessado em largar o poder. E como a circunstância impunha a largar, ele entregou o poder à sua família. E esse problema, os que vão estar no poder, vão agravar, como o general Horta, vai agravar a ditadura para se blindar e poder assegurar-se. Na Guiné-Bissau, quem acompanha a documentário da Guiné-Bissau vai entender a forma como um presidente da Guiné-Bissau é protegido. É uma estrutura militar, é um arsenal que dá medo. É como está na nossa ditadura em Angola. Então, se você foi eleito pelo povo... Mais 1 minuto e meio, Ncissa. Vou já terminar, até muito, minuto é muito, minha cota. Se você foi eleito pelo povo, qual é a necessidade de você, para sair à rua, estar com um arsenal bélico, com militares, granadas, metralhadoras? É porque de per si sabe que não foi eleito. Então, se nós em África não mudarmos a forma de lutar, estamos a fazer um grande trabalho, debates, mas temos de avançar para a segunda fase.
à fase de estratégias mais concretas e atuação. Porque a cada dia que passa, essa gente também se vai agigantando com estruturas militares e de contra-inteligência para manter o poder. Mas reitero aqui, o Ombaló sempre deixou evidente que não podia sair do poder a bem. Porque ele sabe dos problemas que ele tem com o esquema de corrupção, com os cartéis que ele suportaram para estar no poder. Portanto, o Ombaló é de uma família muito rica, o Ombaló é de uma família muito rica, milionária, mas Guiné-Bissau não tem nada. E ele sabe disso, que saindo do poder a bem, ele podia prestar contas. Então teve que estrangular o sistema político. Nessa altura ele fica ilibado de qualquer responsabilidade criminal porque até está a ser perseguido. Muito obrigado. E a tua vez, atira aí uns 6 minutinhos sobre a Guiné, faz favor. Isidro, Dromil, Jorge. Nada disso. Ah, não, está aí o Aqui Isidro, ninguém deixa, está aí. Chefe Isidro, podia só deixar o meu parecer, porque eu tenho tipo, outros compromissos e gostava de deixar aqui também o meu ponto de vista. Não, claro, dá o teu parecer, não tem Ah, problema. ok, mas está, desculpa, pensei que já tivesses falado, desculpa lá. Obrigado, Isidro, obrigado. Prontos, outra vez, as minhas saudações ao painel e a todo o pessoal que nos acompanha na rolagem. Pronto, sobre a Guiné, eu acho que não tenho muito a dizer, porque eu acho que o Cinsa já esvaziou, tipo, o cenário todo relativamente à Guiné-Bissau. Eu vou ir um pouco, vou tentar ser um pouco mais abrangente e a minha reflexão vai literalmente para o continente africano de forma geral, né? Eu acho que a África, assim, no cômputo geral, ainda tem grandes desafios a níveis institucional, né? Naquilo que são instituições de cariz continental, né? Eu acho que um golpe como este, o reflexo é a fragilidade do continente de forma geral, porque faz-me a mim muita espécie, acho que alguns especialistas também, de que um líder africano que faz o jogo que fez, né, e fica quase que impune a vaguear pelo continente de amigo em amigo e para ver quem o melhor o acolhe, né? E nós estamos a assistir isso assim a olho nu e supostamente nós temos instituições que deveriam ter um posicionamento a nível do continente. Pronto. Eu acho que essa responsabilidade deve ser um pouco passada também para a juventude do continente, né? Eu acho que a nossa geração tem uma certa responsabilidade. Nós, nesse momento, a juventude angolana, de forma geral, deveria ser solidária aos jovens desse país africano, né? Desse país irmão, que é a Guiné-Bissau, e podíamos todos fazer aqui as nossas notas de repúdio por via das plataformas digitais, por via de material de merchandise e apoiar que a legalidade, né, se imponha dentro do país, e eu acho que isso também de alguma forma vai representar aquilo que é a mudança que o continente precisa, porque já há décadas, né, que nós somos dirigidos, para falar numa percentagem, numa escala muito alta de dirigentes corruptos, demagogos, e a juventude quase que não tem vez e o continente vai se adiando por conta dessa permissibilidade que a própria juventude africana permite, né? Nós temos jovens com muita capacidade, nós temos quadros africanos a emprestarem o seu saber em outras paragens do mundo, e o continente, por sua vez, continua à deriva, né? O meu apelo vai a toda a juventude africana que não tome como alheio essa situação que a Guiné-Bissau e o povo da Guiné-Bissau tá a viver, né?
Eu acho que não podíamos ficar meramente por análises políticas, né? E podíamos passar um bocadinho mais para ações concretas e repúdio. Eu acho que é o máximo que conseguimos fazer, bem organizado, bem coordenado. Eu acho que temos aqui pessoas com capacidade para isso. Podíamos enverdar um bocadinho para essa parte. Sobre a Guiné-Bissau, o meu repúdio fica mesmo na fragilidade das instituições a nível do continente, e que a juventude toma para si esse desafio e pronto, dê uma resposta à altura daquilo que é a geração. Portanto, nos meus últimos segundos eu queria deixar uma nota também para aquilo que é a temática que estava aqui, que é a questão das eleições que ocorreram na UNITA. Para mim não tem nada de novo, é habitué na UNITA, a UNITA sempre se mostrou democrata, não tem nada de novo. Também não me surpreende a reeleição do Adalberto Costa Júnior. Pronto, a UNITA para mim deve-se abrir um bocadinho mais. Sabe, este tema nós resolvemos trinchar e falar de um tema de cada vez. Pronto, está bem, Contador. Yeah. Então, sobre a Guiné-Bissau é o meu parceiro e estamos aqui para emprestar o nosso saber. Então, amigo, desculpa lá, eu nem tinha percebido que te tinha posto o tempo, foi sem querer. Se fui eu, fiz sem querer, está bem, desculpa lá. Está tudo bem, Não é Contador, está tudo bem, porque estamos pôs aqui, tempo, estamos aqui, desculpa lá. está tudo bem. Isidro, para depois passarmos a Jorge. Então não fui eu que pus o tempo, aqui alguém pôs o tempo. Isidro? Ele quer ser chamado Marrabane, senão não vai abrir o microfone. É Marrabane mesmo. Nem sei dizer esse nome. Cota Marrabane, pode abrir o microfone, vai abrir já. Pode abrir, Isidro não. Cota. Tá vendo? Como é? Olha só, é assim. Nós temos que ver que algumas cenas são bem importantes. Boa noite a todos, espero que todos estejam muito bem. É o seguinte. Há uma cena que as pessoas não fazem uma leitura adequada sobre esses fenômenos daqui que acontecem em África. É o seguinte, a partir do momento em que as independências foram de facto os negócios que foram feitos entre elites locais e ex-colonizadores e etc., nós sabíamos que a evolução desses processos ia escambar justamente onde a gente se encontra nesse momento. O que nós não conseguimos compreender